Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ele perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Para a pessoa unida a Cristo na cruz, nenhuma coisa é mais consoladora e gloriosa do que trazer consigo os sinais de Jesus crucificado. Santo Ambrósio. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia, 7 de agosto, 18ª semana do Tempo Comum, nesta quinta-feira. Hoje Jesus faz um questionamento aos seus discípulos. Quem dizem os homens que eu sou? Conhecer uma pessoa, conhecer alguém, requer que nós possamos caminhar com ela. À distância, nós não conseguimos identificar quem são as pessoas, o que elas trazem no coração, quais são os seus feitos, as suas ações no transcorrer da vida. Conhecer é caminhar junto. Conhecer é passar a amar. Conhecer para amar, dizia Santo Agostinho. Assim, para reconhecer e conhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, nós temos que caminhar com Ele. É um Jesus que faz-se arder no nosso coração pela sua presença, assim como os discípulos de Emaús, um Deus que fala na profundidade do nosso ser. Podemos responder quem é Jesus na medida em que vamos adentrando a esse mistério da graça de Deus no nosso dia a dia. Na nossa convivência diária com Deus, nós reconhecemos nele a presença do Filho de Deus. Nós reconhecemos nele a vida, e a vida que só em Deus nós podemos ter, a vida da graça, a vida que Deus nos concede no fortalecimento em cada um de nós, a vida que Deus concede a cada um de nós espiritualmente pela sua graça, na ação pelo seu Espírito Santo. Adentrar a esse mistério de Deus é reconhecer a presença dele em cada um de nós. Mas Jesus hoje nos fala que o Filho de Deus deveria morrer, ser crucificado e ressurgiria para a vida. Para que se possa alcançar a glória é necessária a dor. Quem não se enamora de Deus vendo Cristo morto na cruz, não se abrasará jamais. São Francisco de Assis nos fala isso. Enamorar-se de Deus, vendo Deus na cruz, é abrasar-se desse amor infinito de Deus. É reconhecer que ali, no ato da cruz, está o maior sinal do amor de Deus por cada um de nós, de alguém que se entrega por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: foi só o amor de Jesus que pôde me fazer superar essas dificuldades e as outras seguintes. Foi de seu agrado fazer-me realizar minha vocação através de provações muito grandes. Ser provado muitas vezes na vida para nos mostrar a nossa vocação, que deve ser sempre a vocação de amar, é olhar para Deus e saber que ali, através do seu amor, através da sua benevolência, é que chega plenamente a magnitude dessa presença de Deus na nossa vida. Deus é amor, derrama sobre nós o seu amor, inclina-se sobre nós o seu amor. No ato da cruz de Cristo, ele nos mostra que o amor é total. O amor de Deus é infinito por cada um de nós. É o amor que se entrega.
Somente o Filho de Deus, capaz de se entregar por cada um de nós, é capaz de nos dar plenamente o que nós reconhecemos como verdadeira vida na espiritualidade em Deus. Santo Inácio de Antioquia escrevia: é Ele que eu procuro, a Ele que morreu por nós, é Ele que eu quero, Ele que ressuscitou por nós. E todos os dias da nossa vida é Ele que nós devemos querer, é Ele que nós devemos procurar, é Ele que nós devemos olhar no dia a dia da nossa vida e olhar que ali se consuma o verdadeiro fato do amar, morrer em si pelo outro, morrer nos seus desejos, nas suas ambições pelo outro, deixar com que Deus seja em cada um de nós e através de cada um de nós. Pensar as coisas de Deus é pensar que muitas vezes o nosso caminho de sofrimento nos leva à glória, assim como a Jesus. Ele nos mostra que não existe glória sem sofrimento. Não existe ressurreição sem despojarmos inteiramente de nós para chegarmos ao que Deus promete a cada um de nós, que é a eternidade. O olhar de Deus sobre cada um de nós é o olhar da bondade. A graça de Deus sobre cada um de nós é a graça e o olhar do amor. Que assim nós possamos no nosso dia a dia querer sempre Deus, buscar sempre Deus e reconhecer que somente nele nós encontramos o verdadeiro sentido da alegria e da plenitude da vida. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.